fórmula, que é uma fórmula clássica aqui da geometria analítica, tá? Peraí que eu só acho que eu fiz alguma coisa de errado aqui, porque tá aparecendo só a minha tela e a tua. Deixa eu ver aqui. Tu tem que clica lá vai lá no chat, vai lá no quanto a aulas apresentação e clica em fixar. Depois pode Aqui. clicar nos outros para desfixar ali e aparecer só a minha tela. Tá. Feito? Feito. Tá bom. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de ângulo de vetores, a gente tem uma fórmula clássica, ela aparece sempre, ela é bem importante, que é a fórmula do cosseno do ângulo. Na realidade, essa fórmula ela aparece assim, ó. Ela aparece no ensino médio até para a gente. Quando a gente tem o produto escalar de dois vetores, a gente pode dizer que é a multiplicação dos módulos deles vezes o cosseno do ângulo entre eles. Esse Isso. negócio aqui é bem importante. Aparece quando tu está fazendo o trabalho lá, né? Trabalho igual a força vezes deslocamento lá no ensino médio. Uhum. Tu validou física também, né? Uhum. Tem essa conta, só que na faculdade, obviamente, ela tem coisas de integral. Só que o que está rolando aqui é um produto escalar, porque tu está tratando de vetores. Força e deslocamento são vetores. Só que quando tu está falando de trabalho, o trabalho só interessa a direção que há movimento. Então, se teu vetor é assim, a força está aqui, mas o deslocamento é para cá, na realidade a componente vertical da força não importa nem um pouco aqui. Só importa a horizontal, né? Que surge da decomposição de vetores, Pitágoras, seno, cosseno, tangente, essas paradas aí. Só que como é que eu faço para pegar, tendo em vista que o vetor original é esse, pegar o vetor aqui embaixo? Eu tenho que pegar o cosseno, porque cosseno trata de cateto adjacente. Então, por isso que é cosseno θ. Tanto lá no ensino médio, né, quando a gente está estudando essa matéria, porque a prof fala que é assim, ó, FD cosseno θ, quanto aqui na faculdade, por meio dessa equação aqui. Que o produto escalar entre vetores é igual a multiplicação dos módulos vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Isso só porque a variação ela ocorre a componente de força ela não tanto faz. É só por causa disso. A componente não importa, realmente o que importa é só a força na direção que há movimento. Tá, entendi. Isso aí. Beleza. Claro que aqui a gente está falando de uma situação mais genérica, né, envolvendo só vetores alternativos. De toda forma, vai seguir a mesma lógica, porque a gente quer o ângulo. Então a gente pode até isolar o ângulo já. Lembre-se que isso aqui é um produto escalar. Qual é a diferença de escalar para vetorial? Escalar trata de você pegar vetores e transformar eles num número. E vetorial é o próprio vetor mesmo. Então, isso aqui é um número. Produto, a multiplicação de dois vetores é um número. Isso aqui vai dar um número, e aqui, como é multiplicação de dois módulos, também é outro número. Então, tu vai ter um número dividido por outro. Essa resposta aqui tem que estar entre menos 1 e 1, porque só existe cosseno entre menos 1 e 1. Essa é a imagem da função cosseno. Ela é um negocinho assim, uma ondinha, né? A onda senoidal, que vai de 1 a menos 1. Se tu fizer essa conta e der uma resposta maior que 1 ou menor que menos 1, com certeza está errado. E daí, utilizando a função arco cosseno lá na calculadora, você encontra o valor do ângulo, tá bom? Tá, entendi. Agora a gente tem que fazer aqui a conta, né? Ele deu um vetor aqui bem doido, que é esse, com um monte de AX, AY e AZ. Eu não sei a nomenclatura do livro, então pode ser que eu não entenda direitinho o que ele queira dizer com isso, né? Mas eu posso dar uma olhada aqui rápida e entender o que ele quer dizer com A e B. Ah, já entendi. Esse A, fui rápido. Acho que é Esses menos aqui, 1. esses aqui são os vetores ortonormais lá. Então, por exemplo, AX, né, o AX é o vetor 1, 0 e 1. 1, 0, 0. E o AY a mesma coisa. Só que no Y, né? 0, 1 e 0. E o AZ, 0, 0 e 1. Né? Normalmente a gente chama isso aqui de IJK. Só que aquele que chamar desse outro jeito que ele gosta de inventar moda. Tem livro que gosta de inventar moda mesmo para não ser igual aos outros. Daí o aluno vai lá e se ferra.
O convencional é IJK, né? Em vez de XYZ, né? XYZ é uma coisa e JK é outra, né? E o JK trata das direções, os vetores e diretores que indicam essas direções X, Y e Z. Ok? Então, de modo geral, assim com um esboço bem rápido aqui, né? Tu vai ver um negócio assim. Saúde. Aqui é o eixo Z, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Tá? Só que esses são os eixos. Então, a partir deles, tu vai definir, meu X é 2, meu X é 3, etc. Meu Z é 5, meu ponto é o ponto 2, 5 e 7. Não importa. A questão é, como é que eu sei o que é uma direção X e o que é uma direção Y? São com os vetores diretores. O I é o vetor associado ao X, o J ao Y e o K ao Z. Tá. E daí quem é I? I é essa desgraça aqui. J é essa, assim vai, entendeu? Tá. X, Y, Z é uma coisa, Y, J e K é outra. Y, J e K são os vetores diretores ortonormais, porque eles são ortogonais, todos eles fazem 90 graus entre eles, né? E também eles têm módulo 1. Então eles são bem especiais, tá bom? Tá. Agora o negócio é o seguinte, a gente quer saber o ângulo desse vetor aqui com o eixo Z, tá bom? Então vamos escrever esse vetor aqui de uma forma mais humana, né? Que o livro aqui escreveu de uma forma lixo. Isso aqui é o vetor, podemos chamar ele de U, né? Para fazer sentido com o que eu escrevi ali. E uma outra forma de escrever, então, é menos 1, menos 5 e menos 1. Concorda comigo ou tem alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Então tá bom. O outro vetor que a gente vai trabalhar é o vetor, na verdade é o vetor que indica o eixo Z, né? E como eu acabei de falar para você, o eixo Z é o K, não é mesmo? Então eu vou dizer que o meu vetorzinho V aqui é o K. E o K é 0, 0, 1. Show? 1 ou menos 1? 1. Porque ele 1. falou eixo K, eixo Z. E o eixo Z é Entendi. esse eixo aqui que tem o K para cima, né? Tá, entendi. Então, de toda Entendi. forma, né, essa questão do sinal aí, para o cosseno não faz muita diferença. Tá. Porque o cosseno é uma função par. Sendo uma função par, né, o sinal não importa muito. De toda forma, é o K positivo. Agora o negócio é o seguinte, módulo, né? Como é que eu pego o módulo de um vetor? É fácil. Esses são as coordenadas, menos 1, menos 5 e menos 1. Então o módulo vai ser essas coordenadas ao quadrado dentro de uma raiz somadas. É tipo Pitágoras, assim. Menos 1 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então a próxima vez que você fazer isso, você não precisa se preocupar com sinais. Porque ao quadrado tudo fica positivo mesmo, né, meu amigo? Sim. Tá ligado? Então a mesma coisa ali no outro. No outro vai ter um monte de zeros. Então eu vou ignorá-los todos. E vou só deixar 1 ao quadrado, tudo bem? Porque 0 ao quadrado é 0. Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Então agora é o seguinte, nós temos o famoso produto escalar aqui. Você sabe fazer na parte de cima dessa fração? Você sabe fazer um produto escalar? É fazer aquele como se fosse uma matriz, não? Matriz? Não, não, não. Isso aí tu tá pensando no produto vetorial. Produto escalar é mais fácil. Produto Tá. escalar é só multiplicar x com x, y Entendi. com y, z com z. Não é mesmo? Tá. Lembrou? Lembrei. Show de bola. Então agora, veja, todo mundo, o vermelho e o verde dão 0, né? O azul vai dar menos 1. Tá. Então vamos pôr só menos 1, porque 0 não importa. E aqui embaixo vai ficar 1 mais 25 mais 1, isso dá raiz de 27, né? Pronto. Agora nós tem que fazer essa conta aí. Agora, como tu faz isso, né? Eu não sei, provavelmente tu vai poder usar calculadora aí na hora da tua prova, alguma coisa do gênero, né? Sim. A raiz de 27 é 5,2 aproximadamente. Então vai ficar menos 1 dividido por 5,2, como eu falei, né? Então vai ficar menos 0,192, vamos dizer assim. Ok? Agora,
Bem, tá aí, né? Agora a gente tem que. O problema pede o ângulo, né? Ele não pede o cosseno do ângulo. Daí como é que a gente faz para encontrar o ângulo, então? Se a gente já sabe o cosseno do ângulo. Faz ali o arco... Isso aí, você sabe fazer isso na sua calculadora? Sim, sim, sim. Deu Aí vai pra mim então 101, e eu vou fazer aqui e a gente confere junto. 101,095. 101,095. Muito bem. Entendi. O ponto, então, que eu tinha um pouco de... a dúvida estava justamente ali, então. Quando ele fala em cima, qual é o ângulo que forma no eixo Z ali, então eu tinha que pegar esse vetorzinho 0, 0 e 1. Era esse o ponto que eu ficava assim, tá, mas como assim no eixo Z? Isso que era a minha dúvida, né? Uhum. Note que, olha só, cara, olha só que interessante. O tamanho do vetor não importa para isso, né? Esse aqui é o teu vetor. O vetor U ali, ele é bem maior, né, no eixo Y do que em qualquer outro. Desculpa aí, velho. É que eu tô dando tanta aula que a garganta fica bem estragada. Sim. A questão é o seguinte, eu quero dizer que na realidade o tamanho do vetor não importa. O que importa é só a direção dele, né? Então aqui é o ângulo que ele faz com o Z, né? Aquele 101 lá que você falou. Beleza? Entendi. É isso aí. Então, né, veja que o ângulo, o tamanho não importa. Se tu quisesse pegar um K maior aqui, continuaria sendo o mesmo ângulo. Sim, E na prática é isso, o ângulo é esse cara aí. E tu sempre faz por meio dessa conta aqui. Tenha 2 dimensões, tenha 3 dimensões do teu vetor, tá? entendi. Claro que quando tu tem 2 dimensões, tem formas mais fáceis, né? Talvez por seno, cosseno e tangente, coisas assim, né? Triangulação. Aham. Mas de modo geral é isso aí, meu velho. Chegou em eletromagnetismo, a barra fica pesada. Provavelmente tu não vai poder usar seno, cosseno e tangente mesmo. Tá. Ei, outro? Mande outro aí, diga outro. Vamos ver o que outro. Tá, esse aqui também não é. Vamos ver aqui, esse 7. Bem simples. 8. Vou fazer o 8. 8? É. Não, o 8 Beleza, tá. deixa eu... Vamos fazer o 9. Vamos fazer o 9. Bom, velho. Deixa eu pegar. Mora onde aí no Rio Grande do Sul? Cara, eu moro em Porto Alegre. Hoje Pode tô crer. morando em Porto Alegre. Eu morava em Joinville. Joinville é bem desenvolvido. Bem Ah, desenvolvido. lá tem um monte de indústria. É, Se quiser trabalhar lá, a pessoa trabalha. Tanto é que tá enchendo de gente do norte lá. tá bem. Santa Catarina como um todo tá bem desenvolvido. Desenvolveu o estado. Há algum tempo atrás o Rio Grande do Sul estava bem ferrado na economia, né? Não sei como é que tá agora, né? Porque na pandemia os governadores puderam encher o bolso. Aqui, cara, Mas aqui tem dois problemas aqui aqui geralmente os partidos políticos que governam aqui, eles são muito atrasados e o gaúcho ele tem muito bairrismo, isso é muito ruim, essa mentalidade atrasa meteu também. bairrismo com petismo, fudeu mesmo, cara. Não tem muito o que fazer. Fudeu. Então, assim, é bem complicado, bem complicado. A gente era para estar anos-luz frente e a gente não tá porque não dá 4 anos, entra PT de novo e a Pois é, gente eu já... tava vendo um vídeo, na verdade, qualquer pessoa que estuda história pode ver isso, né? Que quando o Collor ganhou, só teve três estados do Brasil, onde o Lula ganhou do Collor, né? Que foi o Pernambuco, que eu acho que o Lula é pernambucano mesmo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro eu até entendo, porque lá só tem servidor público. Tu vai naquela porra lá, todo mundo é servidor público. Então eu até entendo o PT ganhar lá. Mas o Rio Grande do Sul, cara, ganhou porque é ideologia, né? Por algum motivo o pessoal aí é muito ideólogo, velho. Tá louco. Cara, aqui é um bairrismo de merda.
E aí é Aí só daí tu tu que é um ver, empresário se ferra, né, cara? se fode, não tem liberalismo, não tem empreendedorismo. Ah, Pois cara, é. eles querem que tu seja um funcionáriozinho público, ou então tu fique lá ganhando teu mínimo lá, e, cara, te contente com isso. Né? Pois é. Pô, E o pessoal faça a gosta, né, régua, cara? gosta, E gosta. o O pessoal pessoal que dá as ideias, eles gostam, tipo o professor, né? Por isso que eu não aguento, cara. Eu trabalhava em federal, não aguentei, cara. Eu pedi pra sair. Eu não aguento o federal, professor, cara. federal é gente. É muito servidorismo público na veia, assim. Tudo é política, velho. É um nojo. E daí tinha uns professor gaúcho lá também, onde eu trabalhava. Eles eram pior ainda. Não, é bem complicado. E aí tu pega Santa Catarina, né? No PT, acho que nunca teve, pelo menos desde que Nunca, eu me conheço por gente, PT nunca teve. Olha como é que tá o Estado. nunca teve. E aqui o PT tá sempre governando. Olha como é que o nosso Estado tá. Retroagiu. Cara, eu vi muita indústria saindo do Rio Grande do Sul, de modo escalonado. Primeiro abre uma filial em Santa Catarina, aí migra a filial de Santa Catarina para a matriz e deixa a filial no Rio Grande do Sul, até que, cara, cancela a filial do Rio Grande do Sul e fica com a matriz apenas em Santa Catarina. Vi várias Caramba. indústrias fazendo. Porque, cara, Pois é. não tem incentivo, né, para empreendedorismo aqui. É complicado mesmo, cara. E vai só piorar, né? Além de agora, Vai, vai. provavelmente o real vai perder valor, um monte de coisa vai acontecer. Né? Bolsa empresário de novo, só os empresários amigos do governo vão ter crescer, Agora, né? espero que o boi não foi para as cordas, mas eu acho que a tendência é que ele vai tentar implementar uma Venezuela aí. Ele já falou, né, que vai ser mais maduro, então, Eu já tava. Não que eu tenha político de estimação assim, mas é que eu sou também libertário, não. né? Então, pra mim, os É, políticos têm tudo se fuder. Só que eu já tava prevendo assim que só ia aumentar o Estado. Com o próprio Bolsonaro aumentou um monte o Estado, né, cara? é, Um monte de lei feminista, é, os juízes ganhando mais poder do que deviam. Cara, hoje em dia tu não pode falar determinadas não, coisas no Brasil que tu se fode, tu perde tua que conta se no fode. banco, um monte de coisa, Não, cara. tu é, tu literalmente se fode. Tem que ser o politicamente correto. Sim, não tem condição. E é isso mesmo, cara. Eu parei de dar aula também por perigo, assim, porque às vezes tu fala uma coisa e fora de contexto um aluno grava e pronto, tu acabou tua carreira, entendeu? Acabou tua carreira, tá entendeu? Não ralando. tem condição. Agora, e assim, eu também, como eu não gosto de depender de governo, né? Mas a gente tá alinhado, gostei disso. Vamos tentar resolver essa conta aqui, então. Vamos lá. Como a equação da força devido à existência da carga elétrica e linear, tá falando de uma linha aqui, sei lá, ou é linear, sei lá. Podemos utilizar o princípio da superposição para encontrar a força devida a um conjunto de cargas pontuais espalhadas pelo espaço. Eu acho que era E linear. Considere uma carga pontual localizada nesse ponto e a outra carga nesse ponto, ambas no vácuo. Determine a intensidade no campo elétrico tal. Beleza, dá uma lida aí e vê se tu entendeu o que tá rolando nessa questão. Eu tenho uma carga 1 e uma carga 2. Uhum. E aí eu tenho um terceiro ponto aí no espaço, e aí tem que determinar qual que é o campo elétrico que essas duas cargas estão causando nessa área do ponto P3, isso? Exatamente. O campo elétrico, ele é gerado por cargas elétricas, né? Tá, Dependendo do sinal, ele vai ter uma direção e um sentido. E ele é sobreposto. Então a gente pode fazer o campo das duas cargas separadamente e somar nesse terceiro ponto, tá. ok? Vamos Entendi. lembrar que o campo elétrico, né? Ele é a lei de Coulomb. De uma partícula é a lei de Coulomb, né? Basicamente. Uhum. Que é K, Q, daí depende do campo que tá falando. Se a gente for falar do 1, por exemplo, é a carga Q1, dividido pela distância de 1 para 3 ao quadrado, né? Uhum. É a lei de Coulomb. E como a gente está buscando o campo total, né? Vamos chamar assim. Ou melhor, né? Vamos escrever aqui embaixo para não bagunçar. Eu vou também fazer a mesma coisa aqui para o campo 2. Então eu posso só copiar e colar. Olha só que maravilha. Vantagens de não dar aula num quadro também. Posso ficar fazendo isso aqui, eu consigo dar mais aula. Senão é muito cansativo dar aula em pé, né? Muito Sim. chato. E vocês também, né? Imagina ter que sair de casa para ter aula. Meu, o futuro da educação é aula particular, cara. Assim, sem dúvida. Um EADzinho, né? Só para ter o diploma, caso precise, por causa das burocracias. É. E ter um professor orientador, assim que era a educação antigamente, na época do Aristóteles e tal.
Beleza. Então agora é só somar, né? A gente vai encontrar então o campo lá naquele ponto. Note que, né, vamos chamar esse cara de campo total, que tem muitas coisas que são iguais, né? Na verdade, uma só, que é o K. O K é Uhum, igual nos dois casos. Então eu vou colocar o K aqui para fora. Vamos lembrar que esse K é 9 vezes 10 na 9, né? Então já dá até para jogar com o seu número. uhum. E aqui dentro vai ficar só esses Q1, Q2 aí, né? Agora, as cargas nós também temos, né? Então já dá para fazer essa substituição também. Então, carga 1, né? A carga 1 era quem? Ah, 35. era 35 nano. Nano. Então, 35 nanocoulomb. Nano, tu sabe quanto é? 10 na menos 9. Isso aí. E o outro ali era 60 e quanto? 60. 60. 65. 60. Ah, 60. E o bom, né, de ser menos 9 ali ser 9, é que já vai cancelar, né? Sim. Isso é bom, porque daí é como se eu deixasse o N em evidência, né? Porque tem 10 a menos 9 nesse, 10 a menos 9 nesse, eu posso pôr 10 a menos 9 para fora. Na multiplicação de bases iguais somam-se os expoentes, corta tudo. Não sei como é que tu tá de matemática básica, Não, mas essa é uma regra de potência. esse eu tô ligado. Tá bom. Outra coisa, agora vem a parte legal do problema, né? Que é a questão da distância. Porque o que que acontece, meu caro? Essa distância é a distância da carga até o ponto. Então, essa distância R1 aqui, a distância, de modo geral, ela é dada assim na matemática, olha só. X menos, vamos chamar assim de, no caso aqui, x3 menos x1 ao quadrado, mais y3 menos y1 ao quadrado, e o z também. É uma distância menos a outra, leva ao quadrado e faz a raiz, tá bom? Uhum, uhum, Isso aí vem da Pitágoras mesmo, né? Se tu parar pra pensar, tem a ver com o teorema de Pitágoras isso. uhum, Porque quando a gente está fazendo lá o teorema de Pitágoras, na prática tu está encontrando aqui o ponto que seria a soma desses dois vetores, né? Então é um ponto, é uma distância em relação à origem. uhum, Então, por isso que parece tanto o teorema de Pitágoras. Ah, claro, como está ao quadrado, eu já posso até levar ao quadrado aqui e corta, né? Essa é uma coisa boa. Não vamos precisar se preocupar com raiz, certo? uhum, Porque a uhum. distância é a raiz, mas a distância ao quadrado tu corta a raiz. Tá. Tá, então agora o que tem que fazer é jogar valor nessa parada aí, né? Como é que vai ficar aqui? Tu tá com esse enunciado aí aberto, cara? Deixa eu pegar aqui. Que daí tu pode só me dizendo pra não precisar ir voltar e voltar e voltar. Muito chato, né? Vamos lá. P1 vai Eu ser. quero a coordenada 3 primeiro, tá? Tá, Ponto 3. ponto 3. É 1, E 2. agora qual é o. Ah, tá. Pode dizer todas as coordenadas. Tá. 2. 1, 2, 3. Tá. Isso do E agora as P3. coordenadas do ponto 1. 4 menos 2 e 7. 4, menos com menos dá mais, então mais 2 e 7. Ok? Tá. Uhum. Então tá bom. Se tu não errou nenhum sinal e eu também não, é isso. Agora é só fazer essa continha de bar aqui. Ah, claro, é ao quadrado aqui, quase esqueci. Vai ficar menos 3 ao quadrado, que é 9. 4 ao quadrado, que é 16. 5? Não, 4. 4 ao quadrado de novo, que é 16. Isso, Sim. isso vai dar 32 mais 9, 41. Isso. Que bosta de número. 41. Tá. Eu tava querendo R quadrado e por algum motivo eu tirei o quadrado daqui. Que jumento. Daí eu já posso jogar direto 41 lá, né? Porque aqui é R quadrado. Então eu jogo como R quadrado 41, já jogo o próprio 41 ali, beleza? Uhum, uhum. Tá. Agora vamos fazer a mesma coisa para a distância do ponto 2. E daí, vamos lá de novo, né? 1, 2 e 3. Quais são as coordenadas do ponto 2? 3, 4 e menos 2. Menos com menos mais 2.
Beleza. Agora é só fazer a continha de novo, né? Quanto é que vai dar essa resposta aí? 33. 33? Vou confiar. Bem, em nenhum momento aqui ele falou que a carga é negativa, que ela tem sinal diferente e tal. Então a gente está considerando a coisa positiva mesmo, tá? Tá. Porque, claro, teria diferença se fosse negativa. O que acontece na prática, né? Digamos que tu tenhas aqui um ponto, né? E tu tem aqui uma carga negativa, uma carga positiva, melhor dizendo, e uma carga negativa. O campo é sempre linear, como está no enunciado. Quando a carga é positiva, o campo em si, né? Ele vai para longe da carga, ok? Tá. Veja que como é campo elétrico, né? Força elétrica, né? A gente não vai usar aquela regra do opostos se atraem, porque o ponto não tem sinal, o ponto é um ponto. Então, Uhum. tu tem que usar a característica da carga positiva, que por definição é um campo que aponta para longe da carga, tá bom? Tá. E o que acontece aqui com a negativa é o contrário. É um campo que vai em direção à carga. Uhum. Então, provavelmente, a hora que tu viu esse desenho, tu pensou, ia ser uma coisa aqui para cima, né? A força total, o campo total. Mas não é. Por causa das Seria, características. seria para cima só se a carga, a outra carga fosse positiva também, né? Exato, Tá. exatamente. Então, aqui por paralelismo, né? A gente tem que o campo seria mais ou menos isso aqui, beleza? Entendi. Show. E pronto, agora é só jogar na fórmula, né? Vamos só copiar e colar. 41 e 33, né? Isso. Daí fazer essa continha aí, cara, coisa de ensino médio, né? Nem vamos fazer. Tá. Beleza? Beleza. Beleza, meu cara. Acho que dá pra nós fazer mais uma. Qual tu quer fazer? Vamos fazer aquela de baixo ali. A 9. A 9? Tá Sobre bom. um filamento retilíneo. Ver se eu consigo fazer. Esse aqui já é um pouquinho mais. 9, vamos ver. Oh, não é que deu exatamente certo a nossa resposta? Que legal. Sobre o filamento retilíneo descrito por blá blá blá, existe a distribuição de carga uniforme de densidade e tal. Calcule o campo elétrico no ponto. Isso aí já é mais chato mesmo, porque tu tem um fio, né? Uhum. Que tem um determinado tamanho, e daí tem todo um desenvolvimento aqui de como a gente encontra o. Tá, mas peraí. Descrito por x esse, y esse. Tá, eu não tô entendendo muito bem essa descrição dele, porque é um fio que tem x2, y4? Como assim? Um fio é um fio. Até tem um desenho daí um pouquinho mais abaixo ali. Ah, é? Deixa eu ver. Ele Ah, tem um esquemático ali, vamos chamar assim. certo. Tá, vamos ver o que esse fio quis dizer. Tá, ele só existe em x, vai do 0 ao 2 e do y até o 4. Tá, eu acho que é isso. Bem, vou pegar só esse desenho aqui, dane-se. Deixa eu pegar aqui. A gente entende ele. Só um segundo, deixa eu jogar aqui. O que tá rolando aqui? Vamos ver. Descrito por x igual a 2 e y igual a 4. Y igual a menos 4. 2 e menos 4 e z. Não tô entendendo. É um fio, ele é infinito. Ah, tá, agora eu entendi. Ele é infinito em z, mas ele está na posição x igual a 2 e y igual a menos 4.
Então, tá vendo? Ele é paralelo ao eixo Z, tá vendo? Sim, sim. Paralelinho. Mas ele tá nesse ponto aí, então. Tudo bem. Agora a questão é o seguinte, né? Agora entendi. Agora entendi. Aquele enunciado ali, meu Deus. Então nós temos um fio que está exatamente paralelo ali ao eixo Z, num determinado ponto. E a gente quer saber qual é o campo que ele gera num outro ponto. Uhum. Então, a questão é o seguinte: se a gente fosse fazer a conta do começo até o fim, a gente teria que encontrar qual é o campo gerado por um fio infinito. Ok? Tá. Isso tem no Halliday, por exemplo. Eu posso até abrir lá para a gente ver. Eu tenho, na verdade, um PDF bem desenvolvido com isso aqui. Deixa eu te mandar. Deixa eu te mandar aqui. Porque fazer um negócio. Ó, eu quero que tu veja o PDF, porque tu vai entender por que eu não vou fazer. Cadê? Campo elétrico, esfera e cilindro. Campo elétrico, teoria. Fio finito e outras soluções. Só que o fio é infinito, né? Mas pega o do fio finito aqui. E agora eu vou te mandar o do fio infinito também. É um negócio muito longo, cara. Mas a gente pode passar o olho só. Que vai envolver integral, né? Vai envolver tu ter que descrever ali as integrais de um jeito específico. Deixa eu abrir aqui para você. Cadê? Fio infinito. Beleza. Claro, daria pra gente fazer numa outra aula aí, mas é que o negócio é meio longo. Então, tá aí. Nós temos o que seria um fio, né? Ele vai gerando campos totalmente aleatórios aqui, né? Só que a gente quer só as componentes paralelas, né? Então a gente vai escrever já o cosseno do θ aqui. Muito bem. Então, tá aí, ó. Lei de Coulomb, só que tu tá pegando só uma componente ali. Ok? Tá. Porque. Por quê, né? Daí tu pode perguntar, mas por que isso? Porque, como tu tá pegando campos que vêm dos dois lados do fio, eles vão se anular. Ok? Que nem tu viu agora há pouco, naquele desenho que eu fiz. Não ia se anular no horizontal e ia ter o campo só na vertical, que tu falou? Sim, sim. Tu falou, né? Que se a carga fosse positiva, né? Então, Sim. ali as cargas são todas iguais. Então, que nem naquele desenho que eu fiz aqui vai se anular também. Só que vai se anular Tá. todas as infinitas cargas. E vai ter só numa direção. Entendi. Então, por isso que tu tá pegando só o cosseno. Se fosse na outra direção, seria o seno. Beleza. Agora, por ângulo, né? Você pode ver o seguinte, né? Cadê essa figura 1 aqui que eles estão falando? Deve estar lá em cima. Como a gente quer pegar o cosseno do θ, e ele depende de z, deixa a figura 1 tá aqui. Ó, esse ângulo aqui, né, é o mesmo que está aqui na outra figura por causa daquela parada lá de ângulos separados por um vértice. Uhum. Então tu pode usar a geometria do teu problema para encontrar o θ, né? Então como aqui é Z, aqui é D, aqui é L, um L genérico, né? Porque o fio é infinito, tu vai ter isso para cosseno do ângulo, né? Agora, o que é isso tudo aí? É cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, teorema de Pitágoras. Sacou? Na prática, a hipotenusa é o R, é a distância ao ponto mesmo. Só que a gente vai deixar o R em função de outros elementos mais fáceis de integrar. Então a gente vai trocar aquele R lá da lei de Coulomb por esses elementos. Tá bom? Entendi. Isso aqui tá bem explicado no Halliday também, se tu quiser ver uma outra literatura. De toda forma, ficou assim o cosseno, para a gente poder substituir lá na equação. E outra coisa também, né? Como a gente já falou, a distância R lá, pelo teorema de Pitágoras é isso, a gente também substitui ela na equação. Então repara que a gente trocou o R por uma coisa que depende de Z e L. Que, como tu pode perceber, o Z é a distância perpendicular aqui até o ponto, né? E o L é o elemento que varia. Porque, veja, a gente tem que integrar na carga, né? Não é dq aqui, ó. Só que a gente vai transformar essa carga em algo que depende do L, que é uma unidade de comprimento, para a gente poder integrar. Porque se tu parar para pensar, o L é o que dá a carga, né? Só que com a densidade de carga junto. Quanto mais L, mais lugares ali com campo elétrico. Eu tô fazendo a coisa bem por cima, tá? Claro que eu explicaria melhor isso aqui, mas aqui a gente, pra falar a verdade, não sei nem que oração agora. Ih, falta 3 minutos. De toda forma, só terminando aqui. Então a integral é essa integral não é muito simples de integrar, tá? Ou ela é?
A gente vai integrar em L, né? Se fosse em Z, seria fácil, é só chamar de U. Mas não é. A gente tem que usar uma tabela de integrais. Ou jogar no Wolfram. Conhece o Wolfram? Sim, sim. Então joga lá no Wolfram que ele te diz. De toda forma, a resposta dessa integral, já que é infinito, né? Vai de menos infinito a mais infinito. Aqui ele vai fazendo bem passo a passo, né? Mas na prática, depois de toda essa integralzinha chata, fica desse jeito aqui, tá? Tá. Olha, desse jeito. É um resultado decorado, assim, ó. A gente vê ele com muita frequência. Ele é bem Sim. parecido também com o campo magnético no fio. Tá? Então, decora isso e agora, como tu tens ali a distância perpendicular Z, né? Se tu não tem, tu pode encontrar por alguma matemática básica, assim. Só jogar Uhum. isso lá que tu encontra a resposta do que o problema pede, beleza? Beleza. Entendi. Então tá, meu velho. Então é isso aí, pô. Espero que você tenha curtido a aula aí. E amanhã a gente continua. Só me Tá, traz as coisas que tu tiveres mais dúvida pra gente fazer bem focadinho, beleza? tá. Tranquilo, tranquilo.